40, aquela região, né, que é vista como um barril de pólvora, né, com bastante guerra étnica, uma região dominada pelo islamismo, pelo budismo, hinduísmo, onde a gente tem os países menos evangelizados do mundo, que assim, se alguém quiser entrar lá, não vai entrar como missionário, porque eles não querem receber a religião cristã, alguns deles, é claro, né? E tem os que recebem, mas assim, a coisa não é muito simples. Não é igual ao Brasil, que todas as religiões vêm para cá e prosperam, né? A gente teve até ontem a marcha para Satanás, né? Então não sei quantos, acho que deu 150 pessoas só. Não estou zoando. Aí nesse caso, né, em relação a... Não estou, quem está rindo são vocês. E aí, diante dessa situação, não, mas a marcha para Satanás foi feita não necessariamente por um satanista, mas tipo uma ironia em relação à marcha para Jesus, né? Também não vou falar o que não corresponde, mas assim, não era nem para ter falado que deu 150 pessoas. Em relação a esse caso, desculpa, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, para de rir, filho, por favor, né? Em relação a esse caso, eu não sei, né, se você percebe que assim, a realidade brasileira é uma realidade diferente. Por exemplo, o pessoal fala, né, que o Bolsonaro é fascista, que é isso, que é aquilo, não sei o que lá e tal, né, que a Dilma era comunista e tudo, mas com todas essas dificuldades, olha a liberdade que a gente tem. E a liberdade que a gente tinha, inclusive, para impeachment a Dilma. Então, assim, algumas coisas que a gente tem no Brasil que outros países não têm. Então, a gente, por exemplo, tem no Brasil uma oportunidade muito grande. Daí, a chance que a gente tem de preparar obreiros para ir para tudo quanto é canto. Inclusive para a janela 1040. Só que se for, não pode nem mandar um vídeo para a igreja para falar do trabalho missionário, porque senão a gente já sabe o que acontece, né? Então, para ter uma ideia de como é a questão do evangelho no mundo. Aí lembra quando eu falei sobre guerra? É uma batalha. Eu passo uma batalha interna contra o pecado que já está habitando na minha carne. Eu passo uma batalha no relacionamento com os meus irmãos. A gente que é igreja passa uma batalha com os crentes de outras igrejas, da mesma denominação. Denominações, às vezes, têm dificuldade de diálogo com outras denominações. E como tem. Entende? E aí a gente olha para tudo isso que a gente está passando, por causa de quê? Há uma guerra espiritual, porque se o evangelho for efetivado, o diabo perde terreno. Né? Então, são situações que para a gente parar de pensar, parar para pensar. Por exemplo, conta-se que um seminarista estava sendo examinado para o ministério pastoral, e aí um concílio de obreiros, né, estavam fazendo perguntas para ele, até que chegou o momento que ele falou que não acreditava na existência do diabo. E aí, quando ele falou que não acreditava na existência do diabo, o pessoal, não, a gente não pode consagrar esse cara no ministério, não. Aí começou até a discussão, não consagra. Aí um pastor falou assim, pediu a palavra, irmãos, vamos impor as mãos sobre o nosso irmão assim. Não, mas isso é um absurdo, parará. Irmãos, quando ele abraçar o ministério, ele vai ver o diabo, que ele diz que não existe. Entendeu? Então, assim, não vamos discutir aqui não. Então, é um tipo de situação que, assim, é uma batalha. Assim, outro dia, eu estava orando pelo meu filho, né, um bebê, e aí veio na minha cabeça, eu falei, meu Deus, tudo bem que pode ser só um problema de saúde de um bebê, mas se é uma batalha para de alguma forma desestabilizar desestabilizar a mãe dele, deixar a gente
sem chão, aí já diminui meu rendimento no ministério, aí a bola de neve aumenta. A minha visão de oração já começou a mudar. Tá dando para entender? Porque é o seguinte... Mas essa percepção atualmente, ela está se extinguindo. Entende? O sujeito não sabe mais quem é o Satanás para poder ele se armar contra ele. Exato. Até se Tá for dar um deixando estudo, passar. se der um estudo sobre Satanás na igreja, tá recado dos irmãos é faltar em culto. Eu vou aprender sobre o diabo, tá na Bíblia, irmão, tem que aprender, Jesus. Se você não Eu me vou para conhecer, ouvir sobre Deus. se você não me conhecer, como é que você vai se Mas não livrar é? de mim? Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, ele mesmo fala que se você está numa guerra, você tem que se conhecer, tem que conhecer o Sim. terreno do inimigo e conhecer o inimigo. Claro. E aí você percebe, imagina, e o cara está falando de guerra comum. Ele não está nem falando de guerra espiritual. É isso aí. Imagina, se para guerra comum, você tem que ter uma noção de quem é o teu inimigo, quem é você, quais são suas armas e qual é o terreno da batalha. Aí o pastor que não conhece o bicho, como é que fica? Aí vai conhecer o quê? Vai conhecer o golpe do bicho. Abraça ele. Porque assim, o certo de você se preparar para a luta é antes dela. É claro. Se preparar na hora é que nem trocar o pneu com o carro andando. É. Imagina se Rafael é chamado para lutar com o Anderson Silva amanhã. Poxa, Coitado dele. do Anderson Silva ou do Rafael? Do Anderson Ah, do Anderson Silva? Aqui ninguém mente, né, mano? Nesse caso, cadê o Felipe para desmascarar? Essa daí nem precisei falar nada. Ó, Felipe, profeta. Ele mesmo. Aí nesse negócio. Paulo discerniu o homem defende na a teologia liberdade. daquela menina, né? Ah. Esses homens que pregam esse evangelho, cala Se é outro, ficaria o quê? Tô ganhando curtida no Instagram. Tá dando pra entender? Então, perdão, Ariana, né? Ariana, desculpa a brincadeira, tá? Aí, depois você pega aí. Aí, então, nesse caso, assim, em relação a isso tudo, dá pra perceber. Aí, olhou pra mãe pra ver se tem aprovação. Eu entendi. Eu vi. Pegando pra trás. Aí, nesse caso, em relação a isso, ao professor trazendo contenda na família. Ora aí, gente, ora aí. Então, pode parecer bobeira, né, em relação a isso, mas assim, é importante a gente pensar isso que veio, e olha como é que é o negócio, meu filho tem 1 ano e 7 meses, mas se não me engano, acho que foi na madrugada de ontem para hoje que eu percebi isso. Aí, assim, eu não vou ficar me culpando por causa disso. Mas é importante a gente ter a noção do tipo, eu estou aqui, né, para dar algumas dicas para você. Só que assim, eu não sei seu potencial, Deus sabe qual é o seu potencial, e o diabo desconfia do seu potencial. Até porque ele já viu zilhões de gente com um perfil parecido com o seu. Alguns ele derrubou, outros ele não derrubou. Então ele já está pensando numa estratégia diferente, com uma geração diferente. Ele sabe o que funciona, o que não funciona e tudo tal. E aí o que acontece? E a gente pensa que é só chegar, vou chegar aqui e vou lá dar um folheto. Não, é uma guerra. É uma batalha. Né? E aí, diante de uma situação dessa, por isso, né, desculpa abrindo parênteses, a importância da gente perdoar os irmãos da igreja. Você não sabe até que ponto aqueles irmãos estão dando lugar para o diabo. Não sei se você consegue perceber que você passa da mágoa para a compaixão. Porque você pensa assim, gente, só ele não percebe, só ela não percebe, que a única pessoa que fica feliz com esse comportamento, com essa mentalidade, é o diabo. Não, vamos e venhamos. Raíza, né? Acertei? Então, suponhamos que de repente a Raíza, aí nesse caso, né? Não, mas eu perguntei para não ouvir mais, né? Então, aí nisso, 50% de chance de acertar e 50% de errar. Aqui eu tive fechado. Então, não, quando ela regalou o olho, eu pensei assim, errei. Então, por exemplo, pensa bem como é que é a situação. A Raíza, né, ela chega e boicota o trabalho do Rafael. Gente, com um pouquinho, né, com um pouquinho de discernimento espiritual,
ela pensaria assim: isso que eu estou fazendo não está certo. Tudo bem que o Rafael fez a mesma coisa contra ela quando ela era líder do ministério, mas agora ele é líder e ela quer que ele sinta o gostinho, mas ela vai chamar de justiça. E aí nesse caso, porque ela não merecia, mas ele merece esse tratamento. Aí o que acontece nessa brincadeira? O que acontece? Ela está dando ocasião para o diabo atuar. A Bíblia diz que o maligno não toca naqueles que são do Senhor. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz para não dar ocasião para o diabo. Com certeza. A mesma Bíblia que diz isso fala que nós não ignoramos os seus ardis. Ou seja, o que é um ardil? É algo que parece uma coisa, mas é outra. Entende como é que é o negócio? É tipo um perfil fake, né? Por exemplo, estou eu lá no Facebook, aí aparece, né, aquela loura bonitona, hello, aí eu sei que é um crioulo que está ali do outro lado, é um fake para eu tentar começar a passar algumas informações e ele vir no meu computador. Mas como eu, né, uso a minha internet para divulgar a palavra, eu vou aceitando, entendeu? E aí tá a loura lá, hello, né, aí, e vão seguindo. Aí, trazendo essa questão do fake pro ardil do Satanás, é o seguinte: Satanás, eu sei que não é o meu irmão, eu sei que é você. Aquela irmã que fala mal de mim, ela não sabe disso, mas eu sei que é você. Aquele camarada que pagou sugestão pra mim, doido pra eu dar um soco nele, eu sei que é você. Entendeu? Assim, eu sei que, por exemplo, essa crise que está tendo aqui em casa está sendo, de certa forma, cutucada por você. É natural que eu e minha esposa briguemos, somos seres humanos, mas agora é sobrenatural o poder de Deus para guardar o nosso lar. Só que se eu não tiver guarnecido, veio o bombardeio. Mas o que o casamento do pastor Oberlan tem a ver com missões? Ué, se desandar as coisas em casa, como é que eu vou poder fazer o trabalho? Por que é que tantas pessoas abandonam a igreja? É por causa de mim, de você, que não entendemos isso e estamos dando em cima dele. Entende? E fica na ele vai briga. embora. Entende como é que é o Aí negócio? depois eu vou pagar o preço, né? Aí, né? Entende como é que é o negócio? Né? Até porque assim, Deus sabe o que vai cobrar de cada um, porque Ele sabe o talento que deu para cada um, né? Então assim, uma coisa é a igreja que recebeu 5 pessoas durante um ano, outra coisa é a pessoa que recebeu 200 pessoas durante um ano. E aí o que acontece? A igreja que recebeu 200 e perdeu 1 é diferente da igreja que recebeu 5 e perdeu 1. É um negócio para a gente pensar, né? E assim, diante dessa situação, pode deixar, gente, que na semana que vem a gente não vai ficar num capítulo só não, tá? É que eu acho que eu marquei muita coisa no livro, aí eu acabei falando muita coisa num capítulozinho só. Mas semana que vem a gente vai ver se de repente mata a unidade. E aí, diante desse caso aqui, a gente percebe, né, esse bombardeio, né, que a gente precisa enfrentar se a gente quiser alcançar esses países não alcançados. E a gente tem uma oportunidade, gente, de ouro. Como eu falei aqui, né, cada um de vocês, né, o acesso à internet, à televisão, a carta social, gente. Poxa, eu não sei nem se ainda é 1 centavo, mas você vai, escreve, você manda uma correspondência. Tá dando para entender? Depois digita no Google, carta social. Eu acho que ainda tem esse negócio. E aí, porque nem todo mundo tem internet, né? Aí você mandou, imagina aquela pessoa, né, recebendo uma mensagem assim, uau, né? Não vou muito longe. Uma coisa simples, como eu guardar o nome da Raíza, que o Felipe disse que eu não guardaria o nome da pessoa, porque a pessoa é difícil, né? Aí o que acontece? Ela regalou o olho. Agora imagina se de repente o visitante que vai agora domingo na sua igreja, você chegar para o irmão que recebe os membros e falar assim:
Tem como pegar o telefone das pessoas que estão visitando o culto? Eu quero mandar WhatsApp para eles. Se o irmão receber de boa, né? Porque tem irmão que fala assim, tá querendo se meter no meu trabalho, meu cargo, entendeu? Meu cargo, né? Então, na nossa igreja a gente já tem uma vantagem porque eu tenho uma certa vantagem, né? Como eu sou pastor da igreja, eu preparei um cartão de visitante que a gente pega o nome e o contato das pessoas. Então, quem quer, bota o contato, quem não quer, não bota o contato. A gente já percebeu que a pessoa não quer deixar o contato ali. Deixou o contato, aí a gente mandou um vídeo, ou um áudio, ou um texto, cumprimentando a pessoa por ela ter aparecido lá no culto. Alguém pode dizer assim, é bobeira que um monte de igreja não faz. Então a gente acaba entrando na mente do povo. Quando o cara pensar em uma igreja, qual foi a igreja que valorizou a presença dele e que o pastor da igreja mandou a mensagem? Tem igreja que nem um membro cumprimenta o cara. Imagina o pastor gay. O pastor pode ser tentado a ser um popstar, né? Então imagina, se o membro já se acha alguma coisa, o pastor pode ser tentado mais ainda. Olha o Satanás aí, entendeu? Aí nesse caso, porque às vezes a gente é tentado. O crente é tentado a ser cliente, o cara que trabalha na igreja, ele é tentado a ser estrelinha, né? O pastor, né, às vezes ele é tentado, né, a ser o cara na situação. Quando é o seguinte, Deus manda e o resto tudo obedece. Senhor é Ele e o resto é tudo certo. Mas eu não sei porque uma ilusão diabólica, semana que vem, além de passar toda a unidade, eu vou falar menos do diabo, tá gente? Mas uma ilusão satânica, eu nunca falei tanto do diabo igual hoje, né? Mas uma ilusão satânica que faz o crente achar que ele tem direitos na igreja como um cara que entra numa loja de sapato. Gente, pelo amor de Deus, igreja é lugar de toalha e bacia para lavar os pés dos irmãos. Igreja não é lugar do tipo, mas eu não recebi isso, mas eu não recebi aquilo, mas eu não sei o que, não sei o que lá. O pastor elogiou fulano, não me elogiou. Meu Deus, eu mereci o inferno. O pastor não me elogiou, o problema é dele, ele não viu, mas Deus viu. Está entendendo? É como, por exemplo, eu prego em tudo quanto é canto. Aí às vezes tem aquela pessoa que eu estou do lado do pastor. Aí ela vem me cumprimentar e fala assim, olha pastor, aí fecha o olho assim, né? Eu nunca ouvi uma mensagem desse jeito. Gente, quer me elogiar, me elogia. Mas fazer isso na frente do pastor dela. Deu para entender? E aí, o que acontece? Aí, é simples, é só eu me colocar no lugar do pastor. Aí eu desço do salto e eu sei que eu não sou essas coisas. Eu sou bife com frita na igreja dos outros. Na minha eu sou arroz de feijão. Entende como é que é o negócio? Eu recebo vários convites para pregar em tudo quanto é canto. Na minha igreja tem gente que falta o culto quando eu prego. Entende? É questão de humildade. E aí aquele negócio, às vezes o pastor não elogiou, ou porque não viu, ou porque não sabe. Está entendendo? Um monte de coisa. Mas aí a pessoa, ela quer o quê? Ela quer ser tratada como um cliente especial. Você é o nosso cliente especial. Se não gostou da mensagem, ligue para o serviço de atendimento ao crente. Pô, pelo amor de Deus. Entende? Aí diante de uma situação dessa, que para mim é uma ilusão diabólica, aí tem as dificuldades. Por quê? Porque você se sente preterido, eu me sinto à margem, o outro não se sente amado, o outro não se sente aceito. E aí, quando vem o visitante, aí a gente que não está bem, a gente olha para o visitante e fala assim, esse lugar aí é meu, tá? Vocês estão rindo? Vocês acham que não acontece isso em lugar nenhum do mundo? Deve acontecer lá em Nárnia, pelo menos. Ou então, quando a igreja está cheia, que chega um visitante, não é cristão, se pedir por membro. Quando você pede para que ele deixe, nosso Deus. Corta pra mim, a tromba do elefante. Vai embora, entendeu? vai embora. Ou o indivíduo atende de cara feia, ou vai embora, ou não atende, entendeu? E se o cara do púlpito brigar, ele ainda cruza os braços, estica a perna, assim, entendeu? Quero ver quem vai me tirar. Então é um tipo de situação que assim,
Se a gente, por exemplo, for observar, a coisa assim, está séria, a gente precisa cuidar da gente, para a gente poder fortalecer a igreja, para a igreja ser sal e luz lá fora. Porque se a gente não se cuidar, a gente só vai ser mais um a reclamar da igreja. Ah, minha igreja não tem amor, tá, você tem. Ninguém na igreja vem me visitar. Você foi visitar alguém? Ah, mas porque o bebedouro está com defeito há 6 meses. Você é dizimista? Ou seja, toma conta da sua vida. Se você tomar conta da sua vida, Tá bom tamanho. pô, a igreja já melhorou. Um tijolinho da casa já foi colocado. Entendeu? Agora, toma conta do outro não vai resolver. Só vai te fazer sentir mal. Porque imagina, você tá ali namorando direitinho. Aí o casal ali tá namorando errado e ninguém ainda pegou o pessoal do flagra. Fala assim, tá vendo? Não tem justiça na igreja. Porque o pessoal brinca, porque não sei o que lá. Olha lá, fulano. Deixa o outro, uma hora a casa do outro vai cair. É simples. Ah lá, fulano faz fofoca, não acontece nada com ele. Se fizer fofoca, dê graças a Deus que o povo te persegue. Assim você vigia e faz menos fofoca. O outro que está fazendo, uma hora a casa dele vai cair. E mesmo se não cair, a gente não pode se comparar com o pior, né? Ainda tem boa! Olha, Felipe hoje tá que tá, entendeu? Deve ter. Tá igualzinho João Batista. Não sei se vai perder a camisa. Em relação a isso, né? A Thalita não tá aí hoje também. Ah, é? Ah, tem isso? Quando ela tá aí, ele fica quietinho. É mesmo? Aí o pessoal te monitora. Hein? OBS, deixa o comentário no canal, hein? Aí, em relação a isso, né, ué, é só falar assim, pai, não assiste o vídeo dessa não. Não é legal, pai, não é legal. Olha o conselho que eu tô dando, se falar isso aí. Aí, nesse caso, assim, é importante a gente olhar para isso, né, e verificar o valor que a gente tem que dar para o nosso fortalecimento espiritual, o fortalecimento espiritual da igreja, até para alcançar, né, os povos não alcançados. E aí a gente tem a história revelando como o cristianismo chegou ao continente latino, né, os países da Europa que empreenderam grandes esforços na conquista de novas terras. Com isso, o novo continente foi descoberto, como aconteceu nas Américas, né? Então, assim, vieram, tomaram as terras e, de certa forma, trouxeram também a igreja. No caso do norte, né, os Estados Unidos, mataram os povos dos índios e tomaram a nova terra, escravizaram negros, mas ainda assim o evangelho foi pregado. Na América do Sul, né, em alguns lugares mataram os incas, os astecas, os maias, né, e aí nisso trouxeram o cristianismo também, de cunho católico, diferente do norte, que foi de cunho protestante. No Brasil, tentaram escravizar os índios, escravizaram os negros, né, tomaram suas terras, mas, de alguma forma, veio o cristianismo. Ficou um negócio meio misturado, né, porque juntou a religião dos índios, a religião dos negros, o catolicismo ibérico, né, meio supersticioso, né. Aí nesse caso é bom lembrar, tá, gente? Não se fala superstição, é superstição. Superstição seria um super-herói, mas deixa quieto, tá, me processa. E aí em relação a isso, nesse caso, a gente aqui observa, né, que houve toda uma... Pô, o cara veio com uma faca na mão, né, assim, tava aí nisso, né, em relação a essa expansão, né, Cristóvão Colombo, ele chega nas Bahamas em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, em 1492, desculpa, gente, Cristóvão Colombo chega a Bahamas, em 1500 Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, 1519 Hernán Cortés ao México e 1531 Francisco Pizarro chega ao Peru. E esses desbravadores fizeram o seu papel perante os reinos que representavam
Em seguida, esses reinos enviaram outros para colonizar a nova terra, descoberta a uma terra descoberta, e uma das maneiras era através da religião. Até porque a religião faz isso, né? Ela mexe no modo de pensar das pessoas. E nisso, assim, vocês podem reparar o quanto os políticos tratam pastores com consideração. Eu não vou dizer que todo político que trata pastor com consideração é um político mal intencionado, mas assim, o pastor, o padre, o sheik, né, a Iamorixá, o Babalorixá, essas pessoas, elas têm uma influência sobre muita gente. Então, o aparelho político, ele precisa contar com um aparelho cultural. Vamos e venhamos. Uma das dificuldades do Bolsonaro qual é? Ele não tem os artistas. Uma das vantagens do Lula qual é? Ele tem os artistas. Eu não estou entrando no mérito, não sei se dá para entender. Pelo amor de Deus, quem votou no quem votou no outro, não estou defendendo nem atacando. Só estou dizendo que é o seguinte, que um conta com um apoio maciço e o outro não. Em contrapartida, o Bolsonaro ele conta muito mais com os religiosos do que o Lula, né? Então, aí você observa aqui, o que um político geralmente busca? O aparelho político religioso. Ou, perdão, o que alguém do aparelho político busca? O aparelho cultural e o aparelho religioso. Então, os reinos, eles alcançaram as terras. E o que eles fizeram? Vamos mandar a religião para lá. Vamos mandar o nosso modo de vida. Vamos mandar a fé cristã. Vamos dizer que tudo aquilo que as outras religiões têm é do demônio e a nossa é de Deus. Tanto é que, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando uma mulher acha um homem muito bonito, às vezes até evangélica, costuma falar o quê? Mas parece um deus grego. Aí eu pergunto, se falasse deus afro, aí está amarrado, porque deus afro, tá entendendo? É demônio. Aí, por exemplo, Deus grego. tá dando para entender? Vou ver. Por quê? Porque a gente aprendeu a demonizar o que veio dos escravos. Quer ver uma coisa interessante? Não sei quantos aqui já assistiram Os Vingadores. Thor é uma divindade germânica. Ninguém tem dificuldade de torcer pelo Thor. Agora imagina se tivesse um Super Xangô. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Assim, espero que dê para observar que assim, eu não estou aqui defendendo, exatamente, eu não estou defendendo aqui culto a orixás. Eu só estou dizendo que culturalmente o brasileiro aprendeu a demonizar o que era africano. Ele não aprendeu a ter uma guerra contra demônios. Ele aprendeu a identificar demônio na religião afro, mas não aprendeu a identificar demônio em nenhuma outra religião. Ele não consegue identificar demônio nem na própria religião, porque a Bíblia fala que onde há idolatria, há demônio. Se há idolatria em nosso meio, com certeza Satanás está algum... A última vez que eu falo do diabo. Então o que acontece? Hoje não, hoje eu percebi. Muda o tema desse vídeo. Não foi o tema, não foi assim não. Nossa, tá vendo? Olha só, enquanto você estava profetizando quantas outras nações, agora você profetizou contra o rei de Israel, vai ser feito. Aí nesse caso, em relação a isso, então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Aprende com Natan, quando for profetizar com quem está no poder, chega devagar. Aí nesse caso. Vai dar uma parábola. É isso aí. Aí, em relação a isso, né, onde eu quero chegar? A importância, né, desse trabalho que, com toda dificuldade, veio uma cristianização, veio uma ideia de Deus. Falar de Deus no Brasil, seja com maioria católica ou não é tão difícil. Agora, por exemplo, você pode chegar e falar de Deus, falar de Jesus, abrir a Bíblia e conversar. Agora, tem alguns lugares no Oriente, se você falar de Deus, qual? Porque tem um monte. E por que eu vou acreditar nesse e não nos 200 não sei quantos que a gente tem? Já tem milhões. Tá dando para entender? Então, é um tipo de situação que, assim,
com toda dificuldade, o cristianismo chegou. Quer ver uma coisa interessante? Existe um tipo de hermenêutica queer, que faz uma interpretação da Bíblia numa perspectiva chamada inclusiva, mas os conservadores percebem uma perspectiva, como é que eu posso dizer, inclinada, né, para a percepção homossexual da realidade. Por isso queer, né, a ideia de estranho. E aí, é só lembrar do queer museu, né? Então, a hermenêutica queer é um tipo de teologia, de hermenêutica, de teologia, de interpretação, que desconstrói um pouco essa mentalidade que nós temos no aspecto religioso. Daí você às vezes vai conversar com um homossexual que ele vai frequentar uma igreja, vai cantar louvores, participar da ceia, porque a igreja dele é uma igreja inclusiva. Como isso foi possível? Foi possível a partir, né, de um modo de desconstruir como é que eu posso dizer, a teologia que tínhamos até então. Há um tempo atrás, você não veria um homossexual preocupado com teologia para fazer isso. Não vou muito longe, acho que há 30, 40 anos atrás você não veria isso. Mas, de coisa de 20 anos para cá, há uma facilidade maior nesse aspecto. E aí, onde eu quero chegar com essa minha fala? Né? Que a gente, por exemplo, diante desse ambiente que nós temos, há uma facilidade de absorver o cristianismo muito grande. E aí, esse tipo de igreja fez o quê? Peraí, vamos tentar desconstruir essa heteronormatividade? Vamos pensar numa, por exemplo, se você pegar o aspecto político, quando você imaginar que o ambiente secular ia saber nome de pastores, mas fala o nome de Silas Malafaia perto de qualquer militância política. Entende? Por quê? Porque há uma certa preocupação em que vamos desconstruir essa mentalidade judaico-cristã que a religião cristã trouxe para o Brasil. Pode parecer que eu estou viajando na maionese, mas não é. Entende? São coisas que assim, eu e você não pensamos como pensamos por acaso. Daí